Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro FGAA. E por que iremos falar dele, Adriano? Exatamente porque ele ganhou aqui disparado primeiro lugar da nossa enquete da semana passada sobre Fiagros e provavelmente semana que vem estaremos falando sobre o fundo Snag. Só lembrando pessoal, não esqueça de sempre dar uma passadinha aqui na nossa comunidade que ela tá muito recheada de conteúdo para você. Passe sempre aqui, vote nas nossas enquetes e nos ajude a trazer mais conteúdo de qualidade para você. Então vem comigo, vem. A cota atual do FGAA é exatamente R$ 9,72 e nas últimas 52 semanas ela teve uma mínima recente de R$ 9,61 e uma máxima de estúpidos R$ 11,50. E sim, meus amigos, vocês não estão vendo errado. O dividend yield isento de imposto de renda, é bom frisar isso, foi sim de 18,11% nos últimos 12 meses, bem acima da Selic, bem acima do CDI. Se você aplicasse em um CDB de 120% do CDI, não estaria rendendo tão bem como esse dividend yield do FGAA. E nas últimas 52 semanas ela teve uma desvalorização de 10,83%. Lembrando que o fundo é bem recente, no relatório gerencial dele não diz quando ele foi lançado na bolsa, mas a princípio a gente crê que foi assim no finzinho de 2021. Lembrando, pessoal, que todos os Fiagros são relativamente recentes. Os mais velhos estão na faixa de 1 ano e meio. Ah, não quero investir em um fundo tão recente, então realmente aqui não é a sua casa. Se você quer que tenha 2, 3, 4, 5 anos, você vai ter que esperar mais tempo, pelo menos uns 6 meses por aí para os fundos completarem os 2 anos. Mas esse fundo aqui só completa 2 anos provavelmente no finzinho de 2023. Mas você vê que ele começou nessa faixa próximo ao valor patrimonial dele e subiu, chegando aqui no pico dele nos últimos 12 meses de 11,50. Nesse momento aqui, ele estava com P sobre VP de cerca de 1,20. Sim, você não ouviu errado. 1,20, muito caro, tava muito caro. Aí ele começou a cair de preço. Cair de preço e ficou trabalhando vários meses a partir de julho nessa faixa de R$10, R$9 mais. Então ele ficou nessa faixa alta e no finzinho já do ano passado ele caiu para essa faixa que ele se encontra no momento. R$9 mais. Teve uma queda, caiu mais ainda o valor, ficou dando 9,60, 9,69, 9,67. Bateu esse 9,62 bem aqui no dia 14/4, pouco depois da data X, diga-se de passagem, que ele tinha distribuído 14 centavos nesse mês de abril, e aí caiu para 9,66 e acabou chegando no finzinho da semana da divulgação dos rendimentos do mês de abril. Mas já deu uma recuperada, né? Já tá 9,72 no momento. E por que, Adriano, tá perdendo tanto valor? Normalmente porque desde o final do ano passado, todos os fundos imobiliários e Fiagros estão perdendo muito valor. Tem gente que tá procurando chifre em cabeça de bode, como a gente chama por aqui, procurando algum motivo pro fundo tá caindo, e um motivo assim espetacular, mas não é. É exatamente porque muita gente tá achando que esses rendimentos são poucos, esses fundos Fiagros ou fundos imobiliários mais arriscados, aí tá indo para renda fixa, que ele tá achando que vai receber 13,65 isento de imposto de renda, o que não é verdade, né? Você tem que passar 2 anos lá, ainda tem 15% de imposto de renda, o que vai dar em torno de 11,60 ao ano, se deixar 2 anos. Se não deixar 2 anos, nem 11,60 ele tem. Se mantiver essa Selic durante 2 anos, que a tendência é que até o final do ano já esteja começando a reduzir. O valor patrimonial da cota dele é R$ 9,60. Então, logo, no momento, ele está apenas 1% acima do valor patrimonial dele, o que pode indicar um bom momento para compra. Não, como assim, Adriano? Se ele está com P sobre VP acima de 1 e eu só compro fundo de papel, que basicamente o FGA é um fundo de papel, que ele investe basicamente em CRAs, né, CRAs, que são certificados recebíveis do agronegócio, mas para Fiagro, esse é um P sobre VP muito bom, porque os fundos tops, como o FGA, que é um dos que distribui mais dividendos, trabalham normalmente nessa faixa de 1,04, 1,05, como eu falei, nesse instante, ele chegou a bater no ano passado 1,20 e passou muito tempo trabalhando na faixa de R$10, ou seja, com R$10, 10 e pouco, ele estava trabalhando com um P sobre VP bem acima de 1,01 e agora apenas 1% de prêmio, 1% de ágio sobre o valor patrimonial pode sim ser um bom momento para compra, mas lembrando, meus amigos, que aqui a gente não faz recomendação nem de compra nem de venda de nenhum Fiagro, inclusive o FGAA, então se ligue nessa informação, somente você é responsável pela compra. Eu estou apenas passando informações para você decidir se você compra ou não e você vai ter que estudar mais ainda. Esse Fiagro já possui uma quantidade de 25.482 cotistas, o que é uma quantidade relativamente baixa, mas como eu falei, ele é um fundo recente e ele é um fundo relativamente pequeno.
pequeno. Ele já está se tornando um fundo pequeno, apenas 327 milhões. Enquanto vários fundos já estão batendo 1 bilhão, tem o Rura 11 já bateu 1 bilhão, tem o KNCA batendo 1 bilhão. Esses são os fundos grandes. Os fundos médios estão na faixa mais ou menos de 600 a 700 milhões. E esse ainda está um fundo pequeno, mas é um dos pequenos maiores, quase médios, né, digamos assim. Porque tem uns fundos que são 100 milhões ou menos. E como a gente já falou, a liquidez diária dele é muito top, 1 milhão de liquidez diária, ou seja, é muito fácil comprar e vender o fundo. A média dele é exatamente o que ele distribuiu esse mês, é de 14 centavos ao mês, nos últimos 2 anos, mas como eu falei, ele só tem mais ou menos 1 ano e 4 meses na bolsa. Esses 14 centavos renderam, em termos de dividend yield, 1,43, um rendimento muito top, mas é o rendimento médio dele, é nessa faixa mesmo, de 1,43, não se impressione não, nem à toa que ele deu mais de 18% de dividend yield nos últimos 12 meses. Aqui a gente vê toda a distribuição de dividendos dele desde fevereiro do ano passado, ó. Ele entrou na bolsa, pelo que a gente viu naquela parte lá de cima, em janeiro, mas só começou a distribuir dividendos em fevereiro, que aparece apenas a partir de fevereiro. E ele distribuiu apenas 9 centavos. A partir daí foi que ele começou a ficar mais regular. Olha aí, 14 centavos, depois 15, 15. O máximo dele, ó, o recorde dele, 18 em junho, aí depois 15, 15, 14, 14, 16, 14 para janeiro, 14, 14, 13 em março, mas é o dinheiro referente ao mês de fevereiro que teve menos dias úteis, isso afeta a rentabilidade do fundo, então ele distribuiu menos um pouquinho e depois 14 de novo. Ou seja, ele é um fundo bem regular, porque tem vários fiagros que a gente vê, por exemplo, o Rura 11, que eu até mostrei num vídeo da semana passada, vou colocar aqui no topo um cardzinho mostrando e falando sobre o Rura. Ele é bem regular nessa métrica aqui dele. E agora a gente vai vir para aquele relatório gerencialzinho do mês de março, recentíssimo, que foi lançado agora no mês de abril, exatamente que se refere a essa distribuição que foi feita agora no mês de abril. E eu não vou ler isso aqui exatamente porque é igual aos outros relatórios que eu li. Isso é tipo um Ctrl+C, Ctrl+V que ele faz todo o relatório. Não sei quando é que ele vai mudar. E no topo aqui do lado direito eu vou colocar um cardzinho mostrando meu último vídeo sobre FGAA, que eu acho sempre bom você dar uma olhada, uma assistida, para você ver a evolução do fundo. É sempre bom você ver como está evoluindo o fundo de relatório gerencial para relatório gerencial, para ver se te interessa mais ainda investir ou não nesse fundo. Essa parte também aqui a gente já leu, porque como eu falei, é um Ctrl+C, Ctrl+V que ele faz em todos os relatórios. Essa parte aqui também é muito parecida. Esse objetivo a gente leu também já no outro relatório. Que vale destacar é confirmar que o dividend yield foi 1,43, o número de cotistas que a gente já viu, a duration, isso assim é uma novidade, 3 anos,23. O valor, se fosse equivalente a CDI, seria 160%, como eu falei. Se você investisse num CDB de 120% ao ano do CDI, não bateria esse investimento aqui feito no FGAA. Tá dando 160% em CDI. Aqui é uma parte do relatório que é interessante, mas é cansativa. Ele fala o panorama setorial. Esse fundo investe mais nesse setor do açúcar e etanol, que chamam também de setor sucroalcooleiro. E ele tá falando do mercado mundial da cana. Basicamente é isso. Aí ele tá mostrando que na maioria dos países tá tendo uma safra menor. E isso é bom para o preço da cana subir. Basicamente é isso. Só que ele não diz isso com essas palavras de forma clara, mas eu interpretei que é isso. E isso é bom para o setor sucroalcooleiro do Brasil, que vai conseguir exportar mais e vai poder pegar um valor mais alto no preço da cana de açúcar, que é basicamente o que ele resume aqui nessa parte aqui, ó. Esse contexto no setor sucroenergético deve trazer uma boa remuneração para a produção brasileira, que será maior em relação à última safra, ou seja, a gente vai uma safra melhor esse ano. O preço em reais atingiu essa média de R$ 2.580 por tonelada nos preços futuros negociados para os próximos 5 vencimentos. Na sequência ele fala de outras commodities do setor, mas como eu falei, o principal investimento do FGAA é exatamente nesse setor sucroalcooleiro, mas eles têm investimentos em outros setores também do agronegócio, como soja e milho, como também no setor de fertilizantes. E aqui ele vai falar aquele famoso comentário do gestor, né? E aí ele começa com essa piada aqui: cautela e canja de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Aqui é mais ou menos a explicação por causa do título ali. O Fiagro FGA/Agro está 100% alocado em bons ativos e possui uma distribuição robusta, o que nos dá conforto para continuarmos cuidadosos na seleção de novas alocações. Daí o ditado popular que ilustra o título dos nossos comentários. Aí ele fala, ó: este mês distribuímos 14 centavos por cota, que equivale a um CDI mais 3,12%, que é isento de imposto de renda, como eu já falei para vocês. No trimestre já distribuímos o equivalente a CDI mais 4,05%. Importante também citar esse detalhezinho aqui, ó: possuímos 791 mil de dividendos retidos, que poderão ser utilizados em futuras distribuições, e no início de abril
abril, vendemos nossa posição em Bartira. Eles tinham investimento nessa fazenda Bartira. Foi vendida. Só que aqui, ó, ele já fala em abril, mas o relatório é de março. Ou seja, os detalhes dessa venda aí só vão aparecer no próximo relatório. Esse relatório aqui foi lançado esse mês, ou seja, o próximo só em maio. Aí nesse relatório de maio vai falar dessa venda da Bartira e eu já olhei no relatório e essa Bartira equivalia a 14 milhões e 500 mil do PL do fundo. E esse 791 mil aqui, eu fiz as contas e ela equivale mais ou menos a 2 centavos por cota, porque a gente fica até perdido. De 791 mil pode ser muito, pode ser pouco. É menos de 0,3% do valor patrimonial do fundo e a gente fica meio perdido. Quanto é que isso aqui vale em valor da cota? É só 2 centavos. Ou seja, se tiver um mês que eles só conseguirem receber o equivalente a 12, se eles quiserem, pode colocar esses dois aí e manter a média de 14. É isso. Caso tenha um mês que dê menos, aí eles completam com esses 2 centavos que está em caixa. Aqui ele mostra os percentuais alocados do fundo. A maior posição do fundo é nessa WD, depois vem essa Jaules, que é 11,6, e aí vai mostrando esse 9,8, 9,6, vai mostrando aqui, ó, 9,6, ó, a Bartira bem aqui. A Bartira seria, ó, 7. Seria essa aqui, ó, a Bartira. Ele tem investimento nessas empresas aqui, eu não sei se estão todas. Eu tô achando pouco, só 15 aqui. Eu não sei se só são 15. Mas eu sei que no final das contas, tem algumas dessas empresas aqui, fazendas, indústrias e tudo mais, que tem mais de uma CRA no fundo. Então, são divididas em várias CRAs, algumas com 2, 3 ou mais. Então, pode ser que sejam só essas 15 empresas mesmo. Aqui ele fala do percentual da carteira em relação à estratégia. 51,77 é a carrego, que é exatamente aquela estratégia de mais longo prazo. Tem a estratégia de giro na carteira, que é também quase a metade do valor da carteira. 51,77 para carrego e 40,30 para o giro, que é exatamente esse percentual aqui que ele tenta girar. E tem apenas 3,29 em 100% do CDI. Ou seja, isso aqui é caixa. Aqui ele mostra os detalhes da carteira, os ativos da carteira, baseados no dia 31 de março. E aí ele vai mostrar aqui a estratégia, mostra em que é o investimento, ó, tudo CRA, mostra quem é o devedor. Olha aqui, como eu falei, Batatais aqui, só Batatais já são 2 CRAs da Batatais aqui. Como eu falei, tem algumas que tem mais de um CRA, Alcoeste aqui e Alcoeste aqui, ó, mais de um CRA para a mesma firma. Você vê que a maioria dos papéis a taxa é CDI mesmo, só que CDI dividido entre a parte da estratégia de carrego e CDI na parte de giro da carteira. Aí tem a duration aqui, tem o valor em milhões, isso aqui é em milhões. Pronto, a partir da valoriza aqui a gente continua, aí você vê mais, ó, tudo CRA. Aqui a gente vê a Bartira IPCA, ó, interessante. Ele não falou IPCA, mas tinha a Bartira IPCA. E tá aqui o valor da Bartira, como eu falei para vocês, 14 milhões e 550 mil. Ah, ainda tem outra aqui, IPCA também, Prime Agro. Engraçado que eles não citaram esses valores em IPCA, eles só mostraram a estratégia em referente ao CDI. Tem um percentualzinho pequeno em IPCA, mas a gente vê que o maior percentual já foi vendido, que era a Bartira. Agora só tem esse valor aqui em IPCA, que equivale a 1,6% da carteira. Antes era 6%. Esse aqui é o valor da carteira. Tá mostrando 10 milhões em caixa, hein? E aqui, pessoal, ele vai mostrando um resumozinho, você vai dando pausa se você quiser, sobre todos esses ativos, essas empresas que têm ativos comprados pela carteira. E aqui vem uma descrição maior ainda. E se você gostou, meu amigo, já sabe, se não for inscrito nesse canal, se inscreva no canal, deixe aquele likezão, ative o sininho e se puder também ajudar, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!